Fala, amigo, amiga, entusiasta do mundo dos dados. Estou aqui hoje com vocês para mais um vídeo da nossa introdução R. E hoje é dia de tirar o elefante branco da sala. E antes da gente avançar um pouquinho mais, eu vou ensinar vocês a lidar com algo que vocês provavelmente vão encontrar de forma corriqueira até em análise de dados, que são os valores em branco, as células em branco. E isso pode atrapalhar vocês bastante se você está lidando com um banco de dados muito longo, com muitas informações, e você simplesmente não vai conseguir isolar esses dados manualmente, ou seja, você não consegue ir em cada célulazinha e verificar se ela está cheia, se ela está vazia, se ela tem alguma coisa ali ou se ela não tem nada lá. Antes de a gente avançar um pouquinho, eu quero tirar esse elefante branco da sala. Então vamos começar com algo bem simples. A gente vai criar um vetor que tem alguns números e que tem alguns LAs e ver como é que esse vetor se comporta. E tudo que a gente trabalha aqui com vetor, lembrando para vocês que o DataFrame nada mais é do que uma lista de vetores, então mais para frente vai ajudar a gente a lidar com DataFrames com informação faltando também. Vamos lá? Então vou criar primeiro aqui um tem, underline NA. NA é not available, ou valor inexistente, ou célula em branco. Se você quiser imaginar isso fisicamente, nada mais é do que aquela célulazinha em branco no Excel, ou seja, aquela célulazinha que não tem informação no nosso conjunto de dados. Ele vai ser então um combine de, sei lá, 1.2, 3.4, um NA aqui, que é o que eu digo para ele que não tem nada, 7.9, sei lá, 8.2 de novo, 8.2 de novo não, que antes foi 1.2, se eu não me engano. Outro NA, 5.43, só para ter um número com mais caras decimais, e outro NA. Fechou, ponto, vírgula, tudo certinho. Vamos dar uma olhada nesse vetor, tem NA. Então, pelo que vocês estão vendo aqui, esse vetor tem exatamente 3 dados faltando. Vamos ver como é que ele se comporta, então, em relação às funções vetoriais do R, ou seja, aquelas funções que são aplicadas em todos os elementos do R individualmente. Vamos tentar somar 2 nesse vetor. NA mais 2. Ele somou 2 para todo mundo que estava dentro do vetor, com exceção dos NAs, ou seja, o R conseguiu perceber que aquele indivíduo dentro da célula não é um valor ou um texto, e ele conseguiu passar por ele, já que ele entendeu isso direitinho. Vamos tentar então fazer uma coisa mais complexa. Vamos tentar pedir uma soma, todo mundo que está ali dentro. E ele me voltou um NA. Ou seja, toda vez que você aparentemente tem um NA em alguma função que vai afetar todos os elementos do vetor, o R não consegue lidar com isso. Vamos tentar uma outra coisa para confirmar isso. Vamos tentar a média. Tem NA. E novamente, voltou para a gente o mesmo resultado. Tudo indica que ele não consegue aplicar a função isoladamente. Vamos tentar de novo agora, com alguma coisa que afeta todo o vetor. Então eu vou pedir um comprimento do vetor inteiro. Será que ele vai conseguir fazer pra gente? E conseguiu, ele retornou 8 direitinho. Então qual é a diferença entre pedir uma soma, pedir uma média e pedir o comprimento? Para a gente descobrir a diferença disso exatamente, a gente pode perguntar o S. Vamos descobrir quais são os argumentos de soma. Vou dar então uma interrogação, soma. Ele vai abrir o meu browser, vamos esperar ele abrir, abriu. E o que vocês estão vendo aqui é esses 3 pontinhos aqui depois do sum, ou seja, esses 3 pontinhos indicam um argumento. E que argumento que é esse? Ele fala aqui, por exemplo, esse argumento tem que ser um valor, tem que ser algo numérico ou complexo ou lógico. Ou seja, a função soma só aceita como argumento inicial aqui algo que seja de natureza numérica, que sejam esses 2 primeiros números aqui, que é um número mesmo ou um número complexo, ou um vetor lógico. Tirando isso, ele não consegue executar. E aparentemente ele entende o NA como sendo algo não numérico e não lógico. Por isso que ele retorna para a gente NA. Vamos tentar então para outra coisa? Vamos ver então para média. Vamos ver então como é que ele entende média. Novamente ele abriu para mim o meu navegador e tem um main, que é a função, o nome da função, e tem o primeiro argumento x. Se a gente for aqui embaixo, ver, o x tem que ser um objeto do R. Beleza, um vetor, um objeto do R que a gente está colocando ali. Que de forma atual, ele tem que ser um objeto numérico ou lógico, ou do tipo data ou do tipo tempo. Ou seja, para a função min, o NA também não atende esses requisitos aqui. Vamos ver para a função length como é que fica? Interrogação length. Para a função length, o que ele me indica aqui é que só tem que ser um objeto do R, que ele aceita qualquer objeto. Ele não tem determinação se esse objeto tem que ser numérico, do tipo caractere, do tipo lógico. Ele aceita qualquer objeto, ou seja, por length, a presença de NA ou não nos dados não interfere na execução dele. Tanto que se você voltar para o vetor original, o que você vai ver é que ele contou exatamente os NAs aqui também. Ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o NA para ele é um objeto dentro de uma célula, ou seja, é um objeto vazio, é uma célula vazia. Então a gente pode entender que o name praticamente aceita qualquer objeto e ele conta a quantidade de células que tem o objeto, ou seja, a quantidade de casas que são ocupadas, independente dessa casa ter algo ou não. Enquanto que soma e média, eles interpretam o NA como vetores não numéricos e que por isso eles não podem executar uma função quando a gente pede para eles. Mas se vocês tiverem percebido rapidinho no que foi mostrado no navegador, dentro do CAN, em relação aos argumentos da função, então soma e média, você vai perceber que elas conseguem lidar com a presença de NAs dentro dela. Então vou voltar lá na função soma. A função soma indica para a gente que esse daqui, ó, NA.rm igual a face. Ou seja, está falando que NA remove igual a false. Ou seja, ele não vai retirar os NAs ou desconsiderar os NAs ao fazer essa função. Mas, tanto ele quanto a média, que a gente pode voltar lá também para a média, também tem, ó, o NA.rm, ou seja, o NA remove igual a face. Mas a gente pode indicar por se existir a presença de células vazias no nosso banco de dados ou no nosso vetor, que ele pode desconsiderar elas e executar a função como ela deveria ser executada. Vamos tentar fazer isso? Então eu vou tentar de novo um sum do TNA, então aqui o NA.rm, agora eu vou alterar ele manualmente para true. E ele executou para a gente, ou seja, a função, a soma de todo mundo que está dentro desse vetor aqui é 26.13. Vamos tentar para a média também? Vamos tentar para a média. Então vou tentar o min aqui, tem underline NA com NA.remove igual a true também. Bom, então ele desconsiderou aquela presença dos NAs que estão ali presentes e executou a média como se eles não estivessem ali. Vamos fazer uma coisa só um pouquinho mais bonitinha? Eu vou pedir então, eu vou fazer aqui soma, esse é igual ao sum, tem underline NA, NA.remove igual. O true aqui você pode simplesmente resumir para T, que o R vai entender da mesma forma. E a média vai ser igual a um min, igual a isso no meio que não pode ser vírgula, você pode ver, então você tem duas coisas diferentes. Aqui eu quero quebrar com vocês um pouquinho do paradigma de que você tem que sempre usar a setinha para atribuir coisas aqui. Ó. O igual também indica atribuição, então eu estou falando aqui para ele, eu estou criando um vetor que ele vai receber o resultado dessa função aqui. Igualmente, eu estou criando um vetor média e ele vai receber o resultado da função min. E eu posso fazer isso um atrás do outro, porque ele vai entender para mim, desde que eu separe isso com ponto e vírgula. Vamos ver como ficou? Pronto, ele fez. Agora eu posso pedir um print e ser soma. Aqui é só para eu estou dando o nome do índice, esse índice que vai chamar soma, e soma, vírgula, que eu posso colocar sempre, média igual a média. Pronto, só para ficar mais bonitinho. Então aqui eu ensinei para vocês também uma outra técnica de como atribuir coisas dentro do R. Eu posso atribuir tudo numa linha, se eu quiser colocar setinhas aqui também, separar ponto e vírgula, eu também posso. Mas o igual também é um sinal de atribuição, que você tem que lembrar. O igual é diferente do igual igual. O igual é um infix de comparação lógica de igualdade, ou seja, ele busca coisas iguais. Enquanto que o igual no R sozinho é um sinal de atribuição, ou seja, eu quero que aquilo receba aquela informação ou seja chamado por aquilo. Vamos prosseguir um pouquinho para entender um pouquinho como é que as funções, os argumentos das funções funcionam. Toda vez que a gente cria uma função, a gente tem que ter cuidado para que ela receba as informações adequadas. Porque o desenvolvedor, na hora que ele atribuiu os argumentos da função, ele falou que, ó, esse argumento aqui ele tem que ser numérico. Ele simplesmente falou, se tiver NA, não executa. Mas ele me deixou um escape, uma porta para que, se eu tenho NA, eu posso executar desde que eu indique para eles que eu tenho NA. Só que para eu indicar para a minha função que eu tenho NA, mesmo tem que saber se na minha tabela eu tenho NA. Vocês concordam comigo? Então, será que o R tem alguma função que indica na tabela que ele tem NA, ou ele remove os NAs automaticamente para mim, sem que eu precise antes entrar no banco de dados, no data frame, para verificar a presença delas? Sim, ele tem. E vou te falar que ele tem várias funções. A primeira função que eu vou ensinar para vocês é a NAFail. É uma função que vai me retornar uma mensagem de erro somente em vetores que não têm NA. Ou seja, se ele não tiver NA, ele vai me retornar nada. Vamos testar essa função? Primeiro eu vou criar um vetor que chama sem underline NA. Então, ok, ele vai de novo igualzinho aqui para a gente, vai ter o valor de 1 a 20.
Sem NA tá ali. Agora eu vou dar a função NA.fill de 100 underline NA. Ele não me retornou a mensagem de erro, ou seja, o meu vetor passou na função NA_fail, ou seja, ele não tem NAs. Mas vamos testar agora então o nosso vetor que tem NA, para ver como é que ele se comporta. NA_fail tem underline NA. Ele me retornou uma mensagem de erro, como disse com você. Ele falou: valores faltam no objeto, ou seja, está faltando valores no meu vetor, ou seja, você tem NA no seu objeto. Já uma outra função, que é o NA_parse, permite a entrada de um vetor que contém NAs. Essas duas funções são praticamente usadas na construção de outras funções para verificar se aquele argumento que está entrando, ele obedece a algum padrão. No caso, ou ele tem NA ou ele não tem NA. Quando eu uso o NA_pass, eu permito que aquele argumento aceite um vetor ou uma string ou qualquer outra coisa que tenha argumentos faltando. E quando eu peço o NA_fail, ele só vai aceitar aquele vetor se ele estiver completo, beleza? Mas o R tem uma outra função que tira todos os NAs do dataframe ou do vetor de uma vez só, que é o NA_omit, que na verdade é uma família de funções. Você pode ver que tem vários NAs, né? Então são as funções da família NA. E o NA_omit, o que ele faz é omitir ou excluir os NA, ou seja, os dados faltantes, do dataframe. Vamos ver como é que ele faz? Tem NA. Pronto, ó. Ele falou que o NA_omit continuou com 1.20, o 3.4, o 7.90, o 8.20 e o 5.43. E ele localizou nas posições 3, 6 e 8 NAs que ele vai omitir. Está escrito aqui embaixo, ou seja, ele omitiu. Se eu transformar, vou chamar isso aqui filtro tem NA. Então, se eu pedir aqui filtro tem NA, ele vai me retornar o que ele fez exatamente direitinho. Eu posso agora executar qualquer coisa aqui do jeito da forma que eu quiser. Vamos pedir a média de novo aqui para ver se ele faz. Média, ele fez. Ou seja, que a partir do momento que eu pedir a função NA_omit, ele vai começar a desconsiderar qualquer elemento ausente na tabela nas funções que ele for executar nela. Embora ele saiba onde eles estão, ele não considera mais. Sendo que se eu pedir agora um filtro NA e pedir a posição 3 dele, a posição 3 dele não é mais o NA, a posição 3 dele é exatamente o 7.9. Mas se você voltar no TNA e pedir a posição 3, a posição 3 é o NA. Beleza? Agora que a gente já sabe como é que R lida com a presença de NA em vetores simples, a gente pode dar um passo para vetores mais complexos e descobrir por nós mesmos como é que lida nisso em matrizes e dataframes. Então agora eu vou criar uma matriz para a gente ver como é que ele faz isso. Então eu vou criar a amostra aqui, ela vai ser para um sample. O que a função sample faz? O sample, ele tira de um conjunto de dados valores de forma aleatória, vou falar aleatório aqui entre aspas, que não é necessariamente aleatório, ele segue mais ou menos um padrão, mas a título de exemplo, ele é aleatório. Então ele vai mostrar para mim o TNA, que é o nosso vetor TNA, 10 elementos, e eu vou permitir que tenha replace igual a true. O que é replace igual a true? Uma vez que ele tira um elemento, esse elemento volta a ser sorteado novamente, possivelmente. Basicamente é uma análise combinatória, tá bom? Simples. Vou criar ele aqui, vamos ver quem que é esse pessoal aqui agora. Vamos ver se na verdade tem NA nessa amostragem. Beleza, a gente tem NA na posição 1, 2, 8 e 10. Então a gente já sabe que nesse vetor tem NA. Precisava saber? Não, eu podia só pedir para ele, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Mas vamos ver, transformar isso em uma matriz e ver como é que isso se comporta. Então eu vou criar uma matriz, aqui vai ser uma matriz de amostra com um número de colunas igual a 2. O R nativamente ele povoa ou preenche a matriz no sentido da coluna, ou seja, vai ser NA, 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 1, 2, 1.2, 1.2, 1.2, 79 NA, 1.2, 1.2 NA. Vamos ver se a matriz ficou certinha. É isso aí, beleza? Então a nossa matriz está direitinho e bonitinho. Agora vamos ver como é que o R trabalha com NA_omit dentro de uma matriz. Então eu vou dar um NA_omit da matriz. O que ele fez pra gente? Ele retornou a porção da matriz onde não tem NA, mas ao contrário do vetor, ele me indicou as linhas que tinham NA, ou seja, na primeira linha tinha NA, na segunda linha tinha NA e na quinta linha tinha NA. Mas se você prestar bastante atenção, na segunda linha tinha 2 NAs. Significa que pro R não faz diferença quantos NAs tem na linha para ele omitir essa linha. Se ele encontrou um NA na linha, ele vai omitir ela. Se vocês lembrarem do último
último vídeo, vocês vão perceber que eu falei para vocês que eu ia fazer isso para manter a estrutura da matriz, ou seja, para manter a mesma quantidade de elementos na linha e na coluna, para manter a integridade dos dados. Porque pensa só, se ele tirasse só esse NA aqui e deixasse esse aqui, essa matriz teria um buraco faltando aqui, ou seja, o NA ia continuar lá, porque ele teria que deixar um buraco na matriz. Então, para manter a integridade da matriz, a partir do momento que ele reconhece qualquer elemento NA na linha, ele vai omitir a linha inteira. Pode ser uma matriz de 1000 colunas. Se ele achar um NA na coluna 999, ele vai excluir a linha inteira daquele grupo de dados. E isso faz com que a gente tenha muito cuidado ao lidar com o NA omit dentro de matrizes e data frames também, porque você pode estar perdendo informações importantes no seu conjunto de dados. Imagine que você tem lá um data frame de 1000 variáveis, ou seja, 1000 colunas com 1000 linhas, e por causa de um valor na coluna 999, na primeira linha, você perdeu toda a informação que estava nas outras 998 variáveis disponíveis para você. Então, de repente, nesse caso específico, você tem poucos NAs, valeria a pena você voltar na sua tabela inicial ou na sua matriz inicial e tentar descobrir se você realmente não tem esse dado ou se você não pode estimar ele com uma certa segurança. Agora eu vou executar essa mesma função do NA omit para um data frame. Lembrando para vocês que um data frame é um caso especial de lista, ou seja, na verdade são vários vetores listados. E agora eu vou ensinar também para vocês a transformar uma matriz para um data frame. Eu vou dar um s.data.frame, vai ser de matriz. E automaticamente vai transformar essa matriz para mim no data frame. Vamos ver o que é esse data frame? Pronto, é um data frame. Só que ao invés de ter o 1 indicando a coluna 1 e o 2 indicando a coluna 1, ele nomeou isso aqui como variável 1 e variável 2 e as linhas são indexadas. Vamos dar um NA omit aqui então nesse data frame. Vou colocar ele em outro lugar. Vou chamar então de data frame completo. Então vai ser um NA.omit e data frame. Vamos ver o que é data frame completo. O data frame completo segue as mesmas regras da matriz, com algumas leves diferenças. Se você prestar atenção aqui, você pode perceber que quando você deu o NA omit da matriz, a linha 1 e a linha 2 mudaram, porque antes a linha 1 tinha um NA e a linha 2 tinha um NA. E a linha 1 e a linha 2 da matriz não tem NA. Ao contrário disso, no data frame, os índices das linhas não se alteraram. Ou seja, a linha 3 aqui continua sendo a linha 3 e a linha 4 aqui continua sendo a linha 4 aqui. Tanto é que se eu pedir desse data frame a linha específica, vamos ver o que acontece. df data frame completo, quero a linha 1, que é o nome dela, né? 2, por exemplo. E a linha 5 também. Fechar, vírgula, df completo, sem ponto. Vocês podem ver aqui o que acontece. Qual que eu dei o NA omit no data frame, as linhas que tinham NA foram marcadas como NA, embora os nomes delas continuem sendo os mesmos, e toda linha, assim como na matriz, foi marcada como NA, independente de quem estava aqui, porque aqui na verdade na linha 1 é o 7.9 e aqui na verdade na linha 5 é na verdade 1.2, mas a partir do momento que eu apliquei a função NA omit nesse data frame, ele marcou toda a coluna, toda a linha, como NA. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o NA omit no data frame ou numa matriz, para a gente não perder dados que podem ser relevantes. Então, uma melhor abordagem do meu ponto de vista é verificar primeiro se existe NA numa matriz ou no data frame antes de você simplesmente excluí-lo por completo. E como é que a gente faz isso? A função mais simples de todas, a gente pergunta NA, ou seja, tem algum NA? Vamos aplicar essa matriz? Estou perguntando para o R, tem NA nessa matriz, R? Ele falou, tem. Ele não me fala onde está o NA, e ele não faz diferença. Ele só está me informando, tem NA aí. Se você quiser ver, você procura uma outra forma, mas tem o NA aí. Vamos tentar para a mesma coisa. O data frame, sem ser o completo, o data frame normal, ele voltou para mim tem NA, mas vamos tentar para o data frame completo. Voltou falso, ele não achou NA para gente ali naquele data frame. Ou seja, a função NA é uma função ótima para início de exploração de dados. Da mesma forma, no meu arcabouço de análise, ela anda junto comigo com o length, ou seja, primeiro eu vejo a extensão do banco de dados, então aí depois eu me pergunto, tem alguma coisa
faltando nesses bancos de dados que pode atrapalhar a minha análise, aí eu posso usar um NNA. Uma outra função tão boa quanto o NNA, mas que agora volta para a gente a posição exatas de onde tem o NA, é o is.NA. A família das funções is, que é sempre uma pergunta para o R. Então eu posso perguntar para o R, is.NA na matriz, ele vai me retornar verdadeiro ou falso baseado em cada elemento da matriz, como ele é uma função vetorial. Tá? Ou seja, ele voltou para mim que o elemento 1, dessa matriz é o NA, ele retornou para mim que o elemento 2, dessa matriz é o NA, enquanto que os outros elementos dessa coluna aqui, a coluna 1, não são NAs. Ele faz a mesma análise para a coluna 2 e para tantas colunas que você tenha. Ou seja, ele já te ajuda a determinar exatamente quantos NAs você tem ou não. E junto com a função que eu ensinei para você, se eu não me engano, na segunda aula, que é a função read, eu posso retirar esses valores automaticamente. Você tem que tomar um cuidado. Se você retira esses valores, senão você dropar esses valores, novamente vai dropar toda a linha do DataFrame ou da matriz. Vamos testar isso do DataFrame, que eu falei nele aqui. Ele voltou igualzinho, porque a base é a mesma, só muda o nome das variáveis. Vamos testar para o DataFrame completo. Ou seja, ele voltou falso para todo mundo, ou seja, não existe NAs nesse DataFrame completo. Mas aí, se você quiser olhar somente pelas linhas, porque como eu te disse, o NA-omit, ele vai dropar toda a linha se tiver presença de um NA naquela linha. Ou seja, ele vai dropar tudo só de ter a presença de um. Então você pode olhar só pelas linhas, além de você olhar dentro de cada elemento do DataFrame, porque você sabe, se tiver um elemento numa linha, ele vai dropar. Então, para isso eu posso usar o Complete Case, onde ele vai analisar quais linhas estão todas preenchidas, ou seja, quais linhas não tem dados faltando. Vamos ver como vai ficar da matriz. Aqui você tem que ter uma cuidado, que isso daqui não é a posição dentro da matriz. Isso daqui é um vetor equivalente ao número de linhas da sua matriz. Ou seja, na primeira linha você tem dados faltando, na segunda linha você tem dados faltando, na terceira e na quarta linha você não tem dados faltando, e na quinta linha você tem dados faltando. Uma forma simples de ver isso é pedir um saybind disso, que ele vai te mostrar na forma de coluna. Saybind. Aí pronto, então você sabe, na primeira linha tem, na segunda linha tem NA, na terceira e na quarta linha não tem NA e na quinta tem NA. O que isso está me indicando? Se eu usar a função NA-omit aqui, ele vai automaticamente escolher a primeira, a segunda e a quinta linha no DataFrame para mim. Só que aqui eu quero trazer um adendo para vocês. Se a gente perguntar para o R se NA é igual a 0, ele vai me retornar que NA é igual a NA. Ou seja, NA não é igual a 0. Então, vamos perguntar para ele se NA é igual a true. NA também não é nem diferente nem igual a true. Ou seja, NA continua sendo NA. Vamos perguntar para ele se NA é igual a false. Ele continua retornando para a gente que NA é NA. A gente pode entender o NA, o R, como se fosse uma terceira entidade de um teste booleano que normalmente só aceita verdadeiro ou falso. O NA, o R, é um vazio, é um nada. E o nada não é zero, e ele não é verdadeiro, e ele não é falso. Então, toda vez que vocês pensarem no teste lógico, ele retorne NA para vocês, vocês têm que tomar muito cuidado com o teste que está executando, e isso deve ser evitado. Porque lidar com NA no R é um pouco mais complexo quando você quer detectar ele simplesmente. Tanto que se você pedir um type of TNA, ele vai voltar para você exatamente que isso é um valor lógico, um vetor lógico. Ou seja, o R entende aquilo como uma terceira opção do vetor booleano, de forma bem resumida. Os valores booleanos que o R aceita são true, false e o NA, ou seja, o not available, porque o not available nem é falso e nem é verdadeiro, não é número e não é caractere. Então, antes de terminar esse elefante branco que eu lidou com ele hoje na nossa tabela, eu quero chamar a atenção para vocês que tudo que a gente fez nesse vídeo aqui hoje nada mais é do que uma técnica de filtragem de dados. O mesmo raciocínio que eu aplico para localização e exclusão de células vazias no R, eu posso aplicar para qualquer valor. E isso ajuda você a ter um mindset para fazer uma filtragem de dados baseada em qualquer valor, porque com as ferramentas adequadas que o R já te mostrou que ele tem, através da busca de NAs, você pode buscar valores específicos dentro de uma matriz, e se você está lidando com texto, você pode buscar escrita específica dentro do texto, como eu já falei para você no primeiro vídeo. Então, só para ter uma ideia, vamos supor que os NAs na minha matriz, na verdade, equivalem ao valor 0. Eu posso automaticamente substituir todos eles
eles aplicando um comando simples. Por exemplo, eu posso dar um dataframe e dar um expo.ma no dataframe. Ele vai entrar no dataframe e vai perguntar NA. Se a resposta for sim, ele vai substituir isso por 0. Vamos ver como é que ficou? 0, 0, 0. E eu posso fazer isso para qualquer elemento, ou seja, se eu pedir para ele no dataframe tf igual a 1.2. Ou seja, ele me volta os valores dentro do dataframe que são iguais a 1.2. Então, isso já é uma forma de você filtrar a informação que vocês estão procurando no dataframe. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe lidar com elefantes brancos na sua tabela de dados. E para aquele pessoal que ainda tem aquela dificuldade, não assiste os vídeos de introdução R aqui, dá um like no vídeo se você gostou dele, deixa um comentário e fui!